Salve, Gabi. Cara, vou tentar explicar o seu exercício. E vamos ver se a gente consegue chegar aí numa decisão ótima, tá bom? Seguinte, ó. Isso aqui, até aqui, é simplesmente definindo variáveis, tá? A gente não vai usar, pelo que eu percebi, isso daqui e não vai usar isso daqui, tá? Por quê? Porque o custo de eu estocar uma unidade é menor do custo de eu produzir uma adicional e de eu produzir uma menos, entendeu? Então, eu sempre vou preferir produzir a mesma coisa de um mês para o outro e aí aumentar a minha produção para ter um estoque zero, entendeu? Para ter um estoque de 500, porque eu sempre vou ter o custo de armazenagem de 500 no fim, então eu nem preciso me preocupar com ele, teoricamente. Aqui a gente tem o modelo em si, tá? Esse código ele usa a função minimização de custos, tal. Esse é o nome que eu dei para esse modelo, depois você pode trocar. Tá? Eu dei esse nome complicado, mas eu tinha usado só MDL. Nesse arquivo tá só MDL, tá? É só para a versão teste. E aí a gente começa a definir k igual a 1, né? Aqui a gente nem precisa disso, tá? A gente começa a definir aí a função objetivo. O que a gente quer, na verdade, otimizar? A gente quer saber se uma unidade incremental do mês X2 em relação ao mês X1 vezes o custo de estocagem, certo? A gente quer minimizar essa relação, ou seja, o que a gente vai ter aqui? Que X1 sempre vai tender a ser igual a X2. Não faz muito sentido eu ter uma produção que ela é negativa. Então, assim, os testes em que a gente tem aqueles sinais negativos fazem muito sentido. Por quê? Porque eu sei que se o X1, se o X2 for menor do que o X1, eu tenho um custo de 1.300 por unidade dessa diferença. Tá? E se o X2 for maior que o X1, eu tenho um custo de 1.000, certo? Só que então, eu sempre vou ter um custo, na verdade, tentar fazer essa diferença aqui ser zero, tá? Porque essa diferença sendo zero, eu não tenho nada, né? Não tenho um custo de estoque, eu tenho só simplesmente o custo que incide sobre o estoque que eu já tinha, tá? Ou seja, eu preciso também, né? Aí que tá, calcular o estoque, né? Então, o estoque, na verdade, eu vou ter que adicionar algumas coisas aqui nessa função objetivo, tá? Por quê? Vamos pensar. Porque assim, a quantidade que eu produzo em X1 menos a quantidade que eu tenho que entregar é aonde vai incidir o meu custo de estoque, tá? Então eu posso escrever o seguinte, ó. X1, certo? Menos o quê? Aí eu vou colocar aqui, ó, encomendas, tá? Que é uma variável que eu defini lá em cima. E a posição 0 dessa variável, encomendas, tá? Essa é a posição 0. Ela é o que vai sair. Então, se eu produzo isso daqui e tiro, né? Se eu produzo X1 e tiro 5.300, tá? O que sobra é o meu custo de estoque, né? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Tá? Vezes o quê? Vezes o meu custo de estoque, tá bom? Mais o quê? Aí, qual que vai ser a pegada? Bom, eu vou tentar reescrever isso aqui de uma outra forma. Então vamos ver se desse jeito sai. Aí eu vou ter o que? X2, que é a minha quantidade produzida, menos o que? O meu encomendas. Vamos ver se funciona dessa forma. O meu encomendas 2, 1, aqui na minha posição 1, vezes o que? Essa diferença é vezes o meu custo de estoque. Mais o que? Aí eu vou copiar isso, tá? Eu vou trocar as variáveis. Então, mais o que? Mais x3, esse aqui é 2, tá? Mais o que? x4
Vamos ver o que ele vai reescrever para mim, que isso vai ser legal de ver. Esses dois aqui vai ser x3, tá? Mais o que, ó? Mais, copia aqui para manter a indentação. x5, tá? Menos o que? Menos, aqui vai ser o 4. Só tô trocando os parâmetros, tá? Aqui é 0, 1, 2, 3, 4 dessa variável que é um array, tá bom? Onde a gente tem as encomendas. Eu poderia simplesmente escrever isso em função dos números mesmo, tá? Pode até ser, só que depois fica mais fácil para chamar lá embaixo. Por isso que eu defino numa variável, tá bom? Mas aqui a gente vai ter então isso aqui. Mais o que? Disso tudo aqui, né, tem que me sobrar 500, certo? Então, se eu tenho um estoque inicial, né, então eu tenho um estoque final, certo? Estoque final menos o estoque inicial. Ou eu poderia partir de 300, não tem problema. Mas ainda assim, isso tem que me sobrar o quê, tá? Eu só estou colocando aqui para o custo, tá bom? Mas isso tem que ser também o estoque armazenado, que tem que ser pelo menos 500, né? Então, será que faz sentido aqui eu colocar uma variável x6 para esse estoque adicional? Pode ser, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui que EF, vamos deixar isso dinâmico, vamos ver se assim vai funcionar. Que EF, na verdade, ele vai ser uma variável, tá? E essa variável ela vai receber um nome de estoque final, tá? E ela vai de 0 a nono, porque ela pode ser o quanto eu quiser produzir, tá? Só que aqui eu tenho que o estoque inicial menos o estoque final vezes o custo de armazenagem, certo? Então, agora eu fecho esse parênteses aqui lá de baixo, ó. Lá da linha anterior, fecha esse parênteses, ó. Eu falo pra galera usar o Python pelo simples motivo aqui, ó. Ele me diz os erros, tá? Aqui, e ele me diz o que tá errado no meu modelo. Então, ó, eu vou jogar tudo isso daqui pra cá, porque faltou um mais, né? Aí agora eu jogo pra baixo e... Opa, comentando. E tento identar isso da melhor forma possível. Tá acontecendo aqui. Olha lá, tem um erro na 22. Acho que é isso. Não. X5 aí. Ah. Tá, ó, não precisava, né? Vou rodar isso aqui, vai dar erro, tá? Na real não deu, mas vamos lá, vamos dar uma olhada sobre isso mais pra frente, ó. O que eu tô dizendo aqui, tá? Tô dizendo que eu já te falei, né? Que o x1 menos o encomenda, quanto eu tenho que entregar, vezes o custo médio de estoque, depois eu troco isso para CME, mais o x2, tudo isso, tá? Até o mês 5, beleza? Mais o que? O EF menos o estoque final, que agora eu estou definindo em função de uma variável, tá? Então eu vou até inclusive apagar isso aqui, ó. E eu vou ter que tirar um negócio aqui. Ah, não estou colocando print, então vai funcionar. Porque agora eu tenho essa variável sendo assumida pelo problema, tá? E aí, o que eu vou definir aqui, ó? Restrições de produção, tá bom? Eu vou testar com tudo maior que 0, tá? Por quê? Porque tudo maior que 0, eu garanto que pelo menos quando eu adicionar algo, eu tenho um custo de 1000 mais o de estoque, tá bom? É pouco improvável que eu consiga reduzir o custo com 1300, mas a gente pode depois testar isso. Vamos ver se o algoritmo funciona, tá? E aqui, esse cara aqui, isso são... Toda vez que você vê essa estrutura aqui, eu estou escrevendo restrições, tá?
E toda vez que essa estrutura aqui ela não tiver um maior ou igual a um igual, eu estou escrevendo a função objetivo, tá? Então o algoritmo ele pega isso daqui e vai tentar minimizar isso daqui, tá bom? Você pode ver que isso daqui é meio que fixo, tá? Depende do excesso, né? Só que eu posso reescrever o estoque final, certo? Em termos, agora acho que aqui fica melhor ainda, ó. Posso reescrever o estoque final em termos de tudo isso, né? O que seria o estoque final para mim, ó? Seria x1, né? x1, ó, vamos ver se isso faz sentido. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, sendo que isso são sempre positivos, certo? Aí mais o estoque inicial, né? Menos o que? Menos encomendas, né? Soma de encomendas, então menos demanda. Tá? Vamos ver se isso faz sentido. Eu acho que isso está redundante. Ó, a demanda é a soma desses caras aqui, tá? Então eu preciso a quantidade que eu produzi aqui, certo? Mais o meu estoque inicial, menos a quantidade que eu devo entregar, é o que sobra do meu estoque. Então meu custo de estoque final é a armazenagem desse cara, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui é garantir o seguinte, tá? Que aí eu tenho uma nova restrição, tá? Que esses caras aqui, tá? Vou escrever o seguinte, que esses caras aqui precisam ser maior ou igual que a 500, né? Então, menos 500 precisa ser maior ou igual a zero, tá? Por quê? Porque agora eu estou considerando que a soma de todos esses caras ali... Ah, eu já tinha escrito isso, né? De uma outra forma aqui, ó, tá vendo? Então, essa restrição eu vou apagar e eu vou adicionar essa restrição ao meu modelo, tá? Tudo que tiver com esse símbolo aqui é comentário, tá? O código ele não vai ser lido, tá bom? Então, o que eu estou falando para ele? Olha, agora eu quero que você garanta para mim, então, que o meu estoque final é 500, tá? Essa restrição, o estoque pode ser maior que 500, tá? Mas aí eu já não preciso me preocupar, tá bom? Só que, né, a gente poderia... Aqui eu tenho... Se eu tirasse tudo isso do parênteses, né, eu não posso por causa do meu custo de estoque, esse é o problema. Mas se eu tirasse, você ia ter o quê? Demanda de um lado e demanda do outro. Ia ser 2 vezes a demanda, tá? Tenta depois brincar matematicamente com isso. Mas eu não posso tirar do parênteses porque, na real, eu até poderia, né? Porque tá tudo multiplicado pelo custo de estoque, né? Então, se eu dividisse tudo pelo custo de estoque, eu teria aí eu teria de fato 2 vezes. Olha que interessante. Tá, isso aqui já é um pouco de especulação, tá bom? Para função objetiva. Mas matematicamente, se eu dividisse tudo pelo custo de estoque, tá? Eu teria o quê? x1 mais x2, ó. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais, né, mais x5, certo? Aí eu teria isso vezes 2, por quê? Porque eu tenho a mesma coisa aqui, tá? Vezes 2, certo? Mais o que? Mais demanda, né? Aqui eu tenho demanda, né? Mais o que? 2 vezes a demanda, certo? Mais o que? Aí, mais o estoque inicial. Então, uma outra forma, eu não sei se isso funciona na prática, mas uma outra forma seria simplesmente tentar minimizar isso daqui, tá? E aí calcular os custos depois, tá bom? Matematicamente, talvez isso funcione, certo? A gente pode testar depois, tá? E aqui eu defino, né? Aqui seria então os testes, tá? Teoricamente eu teria que fazer 16 otimizações. Por quê? Porque eu quero garantir que o x2 menos o x1, ele é maior ou igual a 1, ou seja, o x2 ele é maior ou igual ao x1.
o x3 ele é maior ou igual ao x2, tá? Por quê? Porque assim eu vou sempre garantir a hora que eu rodar esse código que eu estou evitando reduzir a minha produção. Então ele vai tentar chegar num valor médio e aí ele vai tentar atender as restrições que eu colocar aqui, que são essas, eu vou falar sobre elas. E aí atendendo essas restrições, ele vai tentar fazer o mês 2 ser igual ao mês 1, mês 3 ser igual ao mês 2, mês 4 ser igual ao mês 3 e o mês 5 ser igual ao mês 4. Só que aí no mês 5 ele vai ter que ter um custo, tá? Então, o que você quer na verdade? Qual é o valor, melhor valor possível para que eu aumente uma vez a minha produção e tenha o menor custo possível, tá? Uma outra forma de você pensar nisso é você simplesmente pegar a tua demanda e dividir por 5, né? Se a tua demanda ela é, deixa eu ver quanto que é a demanda assim aqui, ó. Ela é, né, essa soma. Ó, posso printar a demanda aqui, né? Por exemplo, se eu colocar um print demanda aqui só para ver, vai rodar com erro, tá? Não tô muito preocupado não. Na real não rodou com erro não, tá bom? Vamos ver depois se essa solução ela é ótima. Ó, o custo aqui e tal. Bom, o seguinte, a demanda é 36.400, tá? Então, se eu dividir aqui, ó, 36.400 sobre 5, né? E se eu produzisse somente isso todo mês, né? O que teria aí? Teria um custo zero, né? Só que aí eu teria que produzir, ó, se eu fizesse só isso, eu teria um custo de armazenagem, esse é o problema, né? Por quê? Porque daqui no primeiro mês sairiam o quê? 5.300, tá? E isso vezes o custo de armazenagem seria enorme, certo? Mas, se eu pegasse, por exemplo, e produzisse só 5.000, olha que bizarro, se eu produzisse só 5.300, certo? E entregasse, então vamos supor que eu produzisse o mínimo possível. Produziria o quê? 5.000, né? Por quê? Porque eu tenho 300 já. Então eu produziria 5.000. Aí eu ficaria zerado para o mês 2. Só que aí eu produziria no mês 2, eu teria que produzir 7.750. Tá? Então eu teria esse custo aqui, vezes o quê? Vezes 1.000, né? Porque eu teria aumentado a produção. Então esse custo aqui é maior do que eu produzir a média, entende? Então, por exemplo, se eu produzir 7.800, que é o meu limite, minha capacidade produtiva, eu teria o quê? 7.800 mais 300, certo? Menos o quê? 5.300, tá? Isso me daria aí um custo de armazenamento de 800, tá bom? Esse custo, ó, ele é grande, certo? Mas quando eu pego aí esses 2.800 que sobraram, tá? Por exemplo, 2.800. Se eu pegar, ó, 2.800 e produzir mais 7.800, eu tenho um custo de produção zero, certo? Menos aí a minha demanda, ó, 7.750, tá? Vezes o que? 800, tá bom? Porque é o meu custo de armazenagem, é o que sobra. E se eu reduzisse, aí eu vou fazer o processo inverso, tá? Se eu reduzisse essa demanda, então suponha que eu tenho aqui, ó, igual zero, tá bom? Produzir 7.800 no primeiro mês, menos 5.300, menos 300, tá? 2.200 é o que sobrou. Aí eu produzi mais 7.800, tá bom? Menos agora a minha demanda. Eu acho que eu devo ter errado alguma continha. Ó. Então eu teria esse custo, beleza? Esse valor é referente ao que me sobra. Mas e se eu produzisse só o que falta aqui, ó, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui de novo. Era isso que eu queria falar, ó. Produzi 7.800 no mês 1, tá? Vendi 5.300. Beleza? Sobrou isso. Bom, se eu fizesse isso menos, ó, 7.750, certo? Eu teria que produzir só 5.000, né? 250, concorda? Então, eu teria que reduzir a minha produção, na verdade, porque eu tenho 2.500, eu teria que olha que interessante, eu teria que reduzir a minha produção em o que? 2.500. Só que se eu faço 2.500 vezes 1.300, que é o custo de redução, isso é maior do que eu continuar produzindo a minha capacidade máxima, tá? Então, para o mês 1 de novo, tá? Menos o que? 5.300 menos 300, né?
Se eu produzisse, então, isso daqui tem um custo, né? Mas se eu produzisse 7.800, eu ficaria com 10.000 menos 7.750, daria isso daqui, ó, que vezes 800 é menor, bem menor, tá? Que o meu custo de diminuir a produção, entende? Então, a decisão ótima que o computador vai fazer é sempre tentar manter esses valores de x1 a x5 iguais, mas em algum momento ele não vai conseguir, tá? Por isso que a gente está otimizando aí para o custo de estocagem médio, que é o menor custo, tá? E a gente vai ter que fazer uma alteração. E essa alteração, vou ter que pensar sobre ela. Mas vamos continuar aqui. Eu fiz essa pausinha para a gente entender, tá? Obviamente aqui não tem o custo associado a uma produção adicional. Por quê? Porque eu não consigo tirar ele daqui. Se eu colocar produção adicional, vai ficar completamente cagada e eu vou ter que usar 12 testes aqui, entendeu? 12 otimizações diferentes. E fazer ajustes mil. Então eu acho que não vai funcionar desse jeito, tá? Bom, em todo caso, o que eu vou fazer aqui? Ó, restrições de demanda, tá? A gente já falou sobre elas, tá bom? Estoque final. Aqui tem um porém, né? O mês 1, eu preciso que ele menos o quanto vai sair no mês 1 mais o meu estoque inicial seja maior ou igual a zero, senão eu não atendo a minha demanda do mês 1. No mês 2, eu preciso considerar que, dado que eu. Aí tem um porém, dado que eu atendi isso, certo? Eu poderia partir do princípio que o X2 precisa ser maior do que as minhas encomendas. Não posso. Por quê? Porque eu não sei quanto sobrou aqui. Então eu preciso dizer para o computador, olha, no mês 2, tá, eu preciso que o X1 mais o X2 menos o que precisava sair no mês 1 mais o que precisava sair no mês 2 seja maior que igual a zero. Só que eu já descartei o estoque, tá bom? Por quê? Porque senão eu estou somando de novo 300 aqui, tá? E a decisão dele de produzir X1 aqui menos esses 300 é dele, entendeu? Se eu colocar ele de novo aqui, eu vou duplicar esse valor. Isso é um erro, tá? Então, por isso que eu fiz essa abordagem. E aí eu tenho que, seguindo essa lógica, no mês 3, eu tenho que x1 mais x2 mais x3 tem que ser, né, menos o que? O quanto vai sair nesses 3 meses precisa ser também maior ou igual a zero. Então, eu estou fazendo restrições aí de demanda, né, que eu chamo. E aí eu vou até o último aqui, ó, x1 a x5, aí eu já simplesmente podia colocar aqui, ó, tá? Eu vou até fazer isso. Menos demanda, tá bom? Aqui é demanda, o código fica simplificado. Mas agora eu preciso colocar o estoque final, tá? O que é o estoque final? Ele precisa ser 500, tá? Então, assim, se eu não produzir, né, esses 500 aqui, por exemplo, se eu não produzir um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, tá? Eu vou ter que produzir 500 a mais aqui, então eu preciso ajustar esse modelo. Agora, se eu pegar 500 e dividir por 5, eu preciso ajustar a minha produção em 100, tá? Se eu ajustar a minha produção em 100, né, eu consigo produzir 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, né? E resolver a questão. Só que como eu tenho um EI igual a 300, na verdade eu tenho que produzir 200, né? Então, 200 sobre 5 é 40. Então, eu tenho que aumentar 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui. Ou eu aumento 40, ou eu aumento 200 no fim, entendeu? Obviamente, o simulador ele não vai aumentar 200 no fim aqui. Por quê? Porque ele sabe que se ele aumentar 200 no fim, ele vai ter um custo... calculadora, né? Se ele aumentar 200 no fim, ele vai ter um custo de pelo menos 1.000, tá? De 200 mil a mais. Então, se ele dividir isso e igualar esse x1, x2, x3, x4, x5, esse custo passa a ser zero, tá? Então, ele vai preferir fazer isso. Ele só vai tomar uma decisão de aumentar a produção quando é impossível, calcular, quando é impossível continuar no mesmo, porque de fato ele precisa aumentar a produção, tá? Então, beleza. Fora isso, a gente tem as restrições de capacidade, isso daqui a gente pode cortar. Por quê? Por que a gente pode cortar? Porque aqui a gente já passou que os parâmetros, né, o upbound, então essa variável ela não pode ser maior que 7.800, tá?
Então, a gente está dizendo para ele que o máximo que você aguenta produzir no mês 1 é 7.800 unidades do produto, tá bom? E aí a gente tem as restrições de estocagem, tá? Eu vou rodar sem as restrições de estocagem, vou só bater o olho lá para ver o que está acontecendo. E aí a gente já pode até comentar alguma coisa, ó. Ele encontra uma solução ótima, tá? Tem um custo aqui, beleza? Esse custo é condizente. E olha o que ele faz, ó. Ele produz 6.100 no mês 1 e depois para todos os outros meses ele aumenta essa produção e ele paga o preço só aqui, tá? Por quê? Porque aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. O que precisa averiguar, né? A gente precisa entender se esse algoritmo faz sentido, tá? O estoque final, ele tá dando 500, que é o que eu te falei, tá? Uma demanda de 36.400, estoque inicial de 3.300, ele produziu o quê? 36.600 unidades, tá? Então, 36.600 unidades, mais 300, menos 500 é igual à demanda, tá bom? Então, ele está respeitando aí as restrições, tá? Então, aqui, ó, até aqui tudo bem, tá bom? O que a gente vai precisar testar algumas coisinhas aqui, ó. Tá? Eu vou abrir a calculadora porque não tem jeito agora, ó. E a gente vai ter que fazer umas alterações aqui no layout. Mas primeiro vamos fazer um negócio aqui, ó. Isso é a visão do otimizador, tá bom? Então, ó, quando eu coloco ali, ó, minimize custo. Isso é o que ele entende, tá? Então, a minha função objetivo, interessante isso, ó. A minha função objetivo que eu escrevi aqui, tá? Ela vira a seguinte coisa, ó. 1.600 vezes o produto 2, mais 1.600 vezes o produto 3, mais 1.600 vezes o produto 4, mais 1.600 vezes o produto 5, mais 1.600 vezes o produto 1, mais o que? Menos quem que é esse cara aqui? Menos, isso aqui eu não entendi o que ele fez não, tá bom? Mas, e 580 vezes o... Ah, ele deve ter isolado esse custo aqui, ó. É isso, 300 vezes 800? Não. 240 mil vezes 2? Não. Aqui eu não sei o que ele fez, eu preciso até pensar aqui nisso daqui. Mas está sujeito ao quê? A minha restrição 1, que é o produto no mês 2, menos o produto no mês 1, maior ou igual a zero, certo? Ou seja, esse é pelo menos maior ou igual que o outro. Esse é pelo menos maior ou igual que o outro, tá? E aqui, ó, a minha restrição da demanda, certo? A minha produção no mês 1 precisa ser maior ou igual a 5.000. O que ele está falando aqui, ó? Vamos dar uma olhada? Isso aqui a gente começa a pegar se o algoritmo faz sentido. Então, a minha restrição 6, tá? Quem é a minha restrição 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, essa aqui, tá? Então, ele está me dizendo, fazia sentido, né? Ele simplesmente jogou o meu estoque para lá, né? Então, se eu tinha que produzir 5.300, ele cancelou 300 por 5.300. Então, ele me diz que a produção tem que ser maior que o 500. Faz sentido, tá? E aqui, ó, produto... Ó lá, tá vendo? As restrições que eu te passei. Não adianta eu falar que o produto 2 é maior do que aquilo que sai no mês 2. Eu tenho que garantir que ele é maior junto com o mês 1, tá? Só que, obviamente, se eu garantir que esse é maior do que esse, então eu garanto automaticamente que o produto mês 2 vai ser maior do que ele, tá? Eu vou... Isso é meio redundante, tá? Mas eu vou testar mais pra frente o código sem isso, tá bom? Mas basicamente não tem nenhuma maldade, tá? E aqui a última restrição, ó, menos o estoque final, né? Isso aqui foi interessante, ó, menos o estoque final. Qual valor será que ele chegou para o estoque final? Porque o estoque final é EF, né? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Então vamos fazer algumas alterações no código. Aqui agora a gente tem, né, o valor do estoque final. Então para a gente colocar isso, o estoque final é D. Aqui tá saindo também, tá? Isso aqui tem que ser verdadeiro, tá bom? Mas eu vou fazer um teste aqui, o estoque é D,
E aí eu vou pedir para ele me dar o valor de EF, tá? Que é a variável que eu coloquei no meu modelo, tá bom? Isso aqui é só para... E vou rodar de novo, ó. Só pra gente ver aqui, ó. Opa, o estoque final é de 0. Isso aqui tá errado, né? Mas que interessante, porque quando eu pego aqui e coloco, ó, o valor, né, de todas as variáveis mais o estoque inicial menos a demanda, ele é igual a 500. Tá? Então aqui eu estou garantindo sim que o meu estoque é pelo menos 500, tá bom? Então o que está errado aqui? Vamos ver. Vamos tentar resolver isso. O meu estoque final não está aparecendo aqui, então eu coloquei uma variável que ela não aparece, né? Por isso que ela é 0. Ela não faz nada no meu modelo. Então, se eu criei uma variável aqui, ela precisa estar no meu modelo, né? Então, vamos pensar se eu fiz alguma coisa errada. Aqui eu tenho x1, x2, x3, mais x4, mais x5, menos demanda, menos o estoque final aqui, né? Por que menos o estoque final? Porque eu tenho um estoque inicial e não importa muito o que é o meu estoque final. Ele vai colocar esse estoque final lá, entendeu? Ele vai dar um número para isso. Ah, não, eu lembro, porque o meu estoque final, na verdade, eu chamei de x1, x2, x3, x4, x5. Ah, tá bom, tá bom. Então aqui, ó, a gente já fez uma substituição, tá? Então, a gente não... tá certo, tá? A gente não precisa disso daqui. Essa variável, ela é inútil pra gente, porque a condição, ela tá respeitada, tá? Se a gente olhar o otimizador, ó, ele começa a produzir isso, depois ele aumenta e aí ele mantém, tá vendo? E de fato aqui a gente tem, né, 36.900 menos 36.400, tá? Então a gente garante aqui 500 de estoque final, tá bom? O que a gente precisa ver, como ele está fazendo um aumento, né? A gente está só considerando o custo de estocagem, tá? Só que vamos ver agora a parte que ele não considera, né? Daqui para cá, ó, ele está fazendo um salto, né? Daqui para cá, ele está aumentando. E não tem nada no meu modelo que me dá o custo associado disso, entende? Essa é a grande limitação aqui, ó. O custo não é esse que você está vendo. Ele pode até ser minimizado, mas ele não é esse que você está vendo. Por quê? Porque se eu pego aqui, ó, 610, tá? Que eu produzi no mês 1, certo? Mais 300 menos 5.300, eu tenho esse cara aqui, ó, tá? Que é o que sobrou. Esse cara aqui que sobrou vezes 800, ó, vezes 800 me dá já... Não, eu produzi 6.000, peraí, 6.100 eu produzi, certo? Mais o que? 3.300. Menos o que? 5.300, que era a minha demanda. É isso mesmo. Isso sobra para o próximo mês. Então, isso é vezes o que? 800. Esse custo aqui seria 8.800. Então, já de quebra, essa função objetiva está errada, né? E aí que tá. Por que que ela está errada? É a grande questão. Porque esse é o estoque médio, né? Tipo, cada, né? Eu poderia escrever uma outra equação de x2 menos x1 mais x3 menos x2 mais x4 menos x1 mais mais o que? x5 menos x4, certo? Vezes o que? O custo do estoque sobre 5, seria o estoque médio, tá? Poderia. Se eu otimizar para isso, eu não estou otimizando a produção. É muito chata essa merda, cara. Ai, enfim, aqui o custo é 0, tá? Eu só vou tentar seguir uma lógica aqui. Bom, eu vou anotar que a gente tem aí 8.800, tá? De custo, beleza? Porque, pelo menos deveria, tá bom? Só que
Quando a gente aumenta essa produção, então, ó, de 7.625 menos 6.100, tá? A gente está aumentando isso daqui, vezes o quê? Vezes 1.000, né? Esse é o custo de fato que a gente tem, tá? A gente tem esse custo aí, mais os 880 mil que a gente tinha, tá? E aí, tudo bem, aí o resto é zero. E aí a gente tem que fazer um teste aqui, ó. Então vamos só ver se fez sentido ainda aqui, ó. Se eu tiver 6.000 produzido mais 300, tá? Beleza? E aí eu tirei menos 5.300, tá bom? E aí eu produzi o quê? Mais o quê, ó? 7.625, tá? Aí eu tirei o quê? A demanda do mês 2, certo? Quem que é a encomenda do mês 2? É 7.750, tá bom? Então, o meu custo aqui, ó, é 975 vezes 800, tá? Eu vou anotar esse valor. Vezes 800, tá? Então, aqui já é 780 mil, tá bom? Esse é o custo aqui. Só que aí eu sobrei, então, 975, tá? Quando eu sobro 975, eu estou somando ao quê? Mais 7.625, que é o que ele me produz. E aí eu estou tirando, ó, menos o quê? 8.300, tá? Então tá me sobrando 300 agora. Então o meu único custo agora é 300 vezes 800, tá? Que vai ser 240 mil, certo? Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar de novo mais 7.625, tá? E isso agora me dá 7.925 para uma demanda de o quê? De menos 6.800, tá? E isso me deu aí um número de 1.125 vezes 800, tá? E essa sobra agora eu vou produzir o quê? Mais 7.625, certo? E aí eu vou tirar do quê? De menos, ó, 8.250. Opa, 250. E isso me dá um estoque final de 500, tá? Então, essa otimização, de fato, ela funciona. No sentido de que essas quantidades que você coloca aí, talvez elas sejam otimizadas, tá? Só que elas estão otimizadas para um custo de estoque. Só que aí eu teria que somar todo esse custo de estoque e ver qual é que é. Esse custo de estoque somado, ele teria que dar 560 mil, tá? Esse é o grande porém. Vamos ver agora do ponto de vista só do custo de estoque, que eu acho que não vai minimizar. Tá, então, por exemplo, se eu tenho 6.600 mais 300, desculpa a repetição aí, mais 300 menos 5.300, esse custo aqui, para mim, vai ser muito alto. Não, peraí, ele é 880 mil, certo? Aí eu vou ter o que? 975 vezes 800. Ah, vou fazer diferente, ó. Vou ter 1.525 mais 975, tá? Mais o que? 300 mais o que? Ó, tá vendo que nunca o meu estoque tá... ah, não, eu vou precisar limitar isso sim. Mais o que? Mais 1.125. Não preciso limitar o estoque, tá? Em nenhum momento aquela premissa do estoque ser menor do que 3.500 unidades foi atingida, tá? Posso até colocar, mas em nenhum momento ela foi atingida, tá bom? Mais o que? Mais 500. Mais 500. Esse é o meu custo total, tá? Do estoque. Então, tem alguma coisa errada nessa equação, porque por mais que ele tenha otimizado e essas quantidades elas fazem sentido, elas seguem as premissas, o custo minimizado não. Isso está me incomodando bastante. Deixa eu ver se tem alguma cagada no código. Aqui não, aqui é o valor do objetivo mesmo. Não tem muito erro nisso daqui. Era para dar... Bom,
O que eu posso fazer para tapear o Geraldo, que é o que eu estou pensando em fazer, é calcular, criar um algoritmo que calcule essa quantidade aqui, tá? Em função do custo, tá? A única coisa que eu queria ver, eu queria fazer um teste seguinte. Se eu produzo a média, então vamos fazer o seguinte, ó, se eu sei que a demanda, né? Quanto que é a demanda? Ó, a demanda é, vamos fazer é 3.000 e 3, ó, demanda é 3, vamos considerar o seguinte, igual, tá? A demanda ela vai ser o quê? 3.600, certo? Que é o que eu tenho que entregar, mais o que? 300 que eu já tenho. Opa, desculpa. Mais o que? O 500 que tem que sobrar, certo? Menos o que? O 300 que eu já tenho, tá? Então eu tenho que no final produzir isso aqui, tá bom? Concorda? Dividido por 5, que são a quantidade de meses que eu tenho. Então essa é a minha demanda, tá? Se eu colocar 7.300 produzir isso no primeiro mês, eu vou fazer o seguinte agora. 7.360 menos o quê? Menos o quê? Menos a quantidade que eu preciso mandar, né? Que é 5.300, tá? Agora eu já coloquei o estoque, tá? O estoque não entra mais nessa pegada, eu tô testando isso. Então eu tenho um custo do quê? De 2.000 é o que sobra, então já me tem um custo de estoque aí do quê? Disso vezes 800, tá? Então eu vou anotar esse número e não vou multiplicar por 800, tá bom? Aí eu vou produzir o quê? Mais 7.625, tá? Menos o que eu preciso enviar para ele no mês 2. Então, menos 7.750, tá? E isso vai me dar aí um custo, ó, já tô vendo que isso daqui não é a melhor solução, tá? Por quê? Porque, vamos ver, né, quando zera esse estoque, esses dois valores já me parecem ser baixos, anotei, tá? Isso vai ser o quê? Mais 7.625, tá? Menos o quê? Menos agora o 8.300, tá? Agora eu tenho, ó, de novo, um custo de estocagem de 1.260, tá? Mais o quê? 7.620. Ah, não, tô somando errado, né? Tô somando errado. Pera aí. Tem que fazer tudo de novo, tá? Paciência é uma virtude. Então, então vamos lá. Demanda 3.600, 36.600 mais 500, que é o que eu tenho que entregar no fim, menos 300, certo? Beleza, deixa eu anotar isso aqui. Demanda de 3.800, tá? Dividido por 5, igual a 7.360, que é o meu incremento. Tá, então no mês 1 eu produzi isso, eu mandei embora 5.300, certo? Me sobra 2.600, beleza. Mais 7.360, tá? Isso vai me dar agora 9.420 menos 7.000 menos 7.750. Tá? Isso vai me dar agora 1.670, tá? Então, ó, tá aumentando, né, o meu custo de armazenagem por enquanto, tá? Mais o que? Mais 7.360, tá? Menos agora o que? Menos mês 3, 8.300, tá? Isso vai me dar agora, ó, 730, beleza? Mais, que é o que sobra, produzir de novo, né? Não ajustei, porque se eu ajustar para... Bom, vou continuar o raciocínio. Mais 7.360, tá? Agora eu tenho 8.090. 8.090 menos 6.800, tá? Vai me dar o que, ó? 1.290, tá? Mais o que? 7.360 menos, olha lá, menos 8.250. Isso vai me dar 400. Eu errei uma conta em algum lugar no meio desse caminho, porque era para isso dar 500, tá? Mas eu vou só somar os coeficientes aí, beleza? Então eu teria o que, ó? 2.060 mais 1.935 mais
1260 mais 1290, certo? Vezes 800, tá? Esse número aí seria maior, né, do que o número que a gente encontrou lá atrás, tá? Então, a solução média, ela não satisfaz, tá? Então, eu nem preciso muito me preocupar. Qual que é a conclusão que a gente tem aí? Não existe um valor em que eu vou aumentar a produção e eu vou ter uma solução melhor do que essa quando eu reduzo o custo de estoque, tá? Por quê? Porque justamente é isso que faz eu ter o menor custo, porque o custo de estoque ele é o menor possível, tá? Se eu for, por exemplo, produzir um pouco menos do, por exemplo, se eu for ajustar a produção, sei lá, produzir, ó, eu vou produzir, só fazer um exemplo, último exemplo, tá? Vou fazer na risca aqui, ó, só para ficar claro. Então, ó, no primeiro mês eu produzi 7.800, porque eu quero, tá bom? Menos 5.600. 5.000, desculpa, 5.300, tá bom? Eu produzi 7.800, mais os 300 do estoque, mas aqui eu tô só lidando com a produção. Então eu tenho 2.500, certo? Mas se eu produzir 7.800, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu sobrou então 2.500, certo? E eu tenho que entregar 7.750. Então eu tenho que produzir o quê? 5, 2, 5. Eu tenho que produzir só 5.250. Mas se eu for produzir 5.250, né, eu de 7.800, eu tenho então 7.800 menos o quê? Menos 5.250. Isso me dá, opa, desculpa, 7.800 menos 5.250. E obviamente isso vai 5.250, e obviamente isso vai me dar esse número aqui, tá? Se eu fizer esse ajuste e multiplicar isso por 1.300, que é uma redução, esse custo já supera em muito, né, o meu custo de estocagem. Só que agora eu não tenho custo de estocagem, né? Por quê? Porque agora meu estoque é zero, tá? Só que esse número aqui, ele já é muito grande e ele é quase maior sozinho do que o meu custo de estoque, tá? Então, por exemplo, agora se eu aumentar a produção de novo, né, eu reduzi para o quê? Eu reduzi essa produção para 5.200, né? Agora eu tenho que entregar 8.300, tá? Então, eu vou fazer um outro caminho crítico aqui. Vamos pensar num outro caminho crítico, vai. Ó, eu tenho 7.800, tá? Produzido no primeiro mês. Mais o quê? Mais os 300 que eu tinha. Menos o que? Os 5.000. Opa, menos os 5.300. Certo? Me sobrou agora 2.800. Mas eu ainda vou produzir 7.800, tá? Mais o que? 7.800, tá bom? Isso me dá 10.600 menos o que sai agora, que é 7.750. Olha lá. Então eu já tenho agora, ó, 2.850, tá? Então, eu estoquei aí no primeiro mês 2.820 e agora eu estou estocando 2.850, tá? Ou 2.800, não lembro agora, tá? 2.850, certo? Só que agora eu vou fazer um ajuste, tá? Por quê? Porque o mês 3 é onde está a minha média, né? Então, se eu tenho que entregar agora 8.300 e eu já tenho no estoque 2.850, eu tenho o quê? Menos 8.300, tá? E isso é a minha produção. Só que para eu ajustar essa produção, então eu teria que voltar num nível aí, eu teria que sair de 7.800, que é o que eu estou produzindo, certo? Para 5.450. Então, se eu fizer isso mais 7.800, significa que eu teria que reduzir a minha produção em 2.350. E isso aí daria um custo de 1.300 vezes esse valor. Sendo que se eu só produzisse mais, você entende aonde que está o problema? Agora eu estou em estoque zero, certo? Eu estou em estoque zero, mas meu custo é muito maior, tá? Para eu gerar esse estoque zero. Porque, veja bem, e aí acho que a gente encerra pelo menos essa parte, que acho que já ficou exaustivo. Porque veja bem, ó, se eu
continuasse a produzir 7.850, então 7.800 menos 300, que é o que eu tenho, opa, mais 300, né? Então mais 600, só tô corrigindo. Menos o que? 5.300, mais 7.800. Aí eu armazenei o que, né? Armazenei 2.800, tá? Aí o que eu tô fazendo aqui, ó? Mais 7.800 já foi? Isso, agora eu produzi isso e tirei 7.750. Tá, então, ó, opa, tenho 2.850, certo? Eu tô pagando em custo de estoque, isso daqui não vai mudar, tá? Aí eu vou produzir o que? Mais 7.800, tá? Aí agora eu tenho 10.650 menos o que? Menos o que? 8.300, certo? Aí isso me sobra 2.350, tá? Então, 2.350, olha só que interessante, me sobra exatamente os mesmos 2.350, só que eu tô pagando por esse 2.350 os 800, certo? Então, eu tô salvando aí 1.300 menos 800 vezes 2.350 ao escolher esse caminho. Então, esse caminho é ótimo. Entende? Por quê? Porque ele é melhor que o caminho anterior, simplesmente por causa disso. Tá? Então, baseado nisso, eu fico um pouco convencido aí, tá? De que a gente consegue achar o melhor caminho para esse algoritmo. Agora, dito isso, o que me preocupa bastante, eu posso ignorar essa função aí, entendeu? De custo minimizado, porque eu sei que ela tá errada. E eu posso vir ver aqui, ó, no que esse cara tá me fazendo de errado aqui, ó. Eu tenho a quantidade de x1 menos as encomendas de x1, e isso me dá o quê? Me dá o custo de estoque, certo? Aí eu tenho as quantidades em x2 menos as encomendas em 1, isso me dá o custo de estoque, tá? E aí eu posso tentar fazer isso, tá? Eu acho que isso aqui vai ficar bagunçado, mas eu poderia considerar, ó, como eu estou considerando que todos vão ser maiores do que zero, eu estou considerando que tipo, ele não pode ter nenhuma variável que ele vai abaixar aqui, tá bom? Então, se eu estou considerando que nenhuma variável vai abaixar, eu poderia escrever ainda nessa função objetiva o seguinte, ó, tudo isso, tá? Tudo isso, e aí eu continuo, ó, mais o quê? Mais agora, x2 menos x1 vezes 1.000, tá? Beleza? Só que eu vou fazer vezes 1.000 para todas as variáveis, certo? Então, o que eu teria aqui? Ó? Eu teria x2 menos x1, x3 menos x2, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, literalmente, ó, vamos fazer o seguinte, ó. x2, ó, x2 menos x1, certo? Aí eu vou ter o quê? x3 menos x2. O que vai sobrar aqui se eu somar os dois? Vai sobrar o quê? x3, né, menos x1, certo? Só que eu vou ter o que aqui, ó? x4 menos x3. Então vai sobrar o que para mim? x4 menos x1, certo? Só que agora eu vou ter o que? x5 menos x4. Então vai sobrar o que para mim? x5 menos x1. Concorda comigo? Vamos ver se isso vai dar certo. Então aqui eu tenho que escrever o que? x5 menos x1 vezes 1.000, tá? Por que vezes 1.000? Porque aqui eu estou garantindo que todos os meus caras são maiores ou iguais a zero. Só que eu sei que o algoritmo vai jogar eles para zero. Tá? Então, o meu custo adicional de fazer isso vai ser 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e vai ser literalmente, né, a diferença de x5 e x1. Vamos ver o que vai acontecer? Aí eu tô colocando, então, vamos ver, né? De repente tá certo. Opa, errou. O que é isso? EF não está definido. Ó, por isso que eu falo para usar o PyCharm. Quem que era o EF? EF, eu não usei mais DF. Cadê? Qual que é a linha? A linha que ele tá, linha 41. Linha 41. EF não tem mais, né? Tinha F. Eu não tirei o F? Tirei, porque eu fiz aqui, né? Ah, então beleza. Então essa restrição, vamos pensar nela.
CPF, aqui é mais 500, tá? Mais 500. Porque pelo menos ele vai ter que ser, né? Maior ou igual a 500, tá? O estoque final, tá bom? Então, pelo menos, essa restrição vale ainda. Tá? E aí, quando a gente roda, olha lá. Eita! Olha que interessante. Mas aí o custo tá aumentando. O que ele fez agora? Tem que testar isso aqui. Tem que testar isso aqui. Essa solução já tinha percebido. Tá? Por quê? Porque agora ele não tem custo, né? Aqui. Bom. Vamos ver, vamos testar isso na mão, porque não vai ter jeito. A gente vai ter que testar isso na mão. Calculadora. Então aqui, ó. Bom, se a gente tem, ó, 7.300 e... Peraí, vezes 0. A gente tem 7.380, tá? Menos... Opa, então aqui, né? Mais 300. Menos 5.300. Nosso custo de estocagem fica 2.380, tá? Aí eu vou produzir o quê? Mais 7.380. Menos, quem que era meu? Menos 7.750. Eu vou ter um custo aí de estocagem de 2.010, tá? Meus remédios. Lembrando a você de tomar remédio. Beleza. Mais 7.380. Tomar remédio. Já vai, Alexa. Menos 8.300. Agora eu vou ter um custo de 1.090, tá? 1.090. Beleza? Mais 7.380. Menos o que? 6.800. Aí eu vou ter um custo de 1.670, tá? Mais o que? Mais 7.380. Menos o que? Menos 8.250. E aí eu vou ter um estoque final, né? De 800, tá? Então, nessa situação, eu vou ter os seguintes coeficientes. 2.380 mais 2.010 mais 1.090 mais 1.670 vezes 800, que já é um número bem grandinho, então eu tenho aqui 6.360, 0, tá? Mais o que? Mais o... Mais nada, né? Nada, né? Rapaz. Aí eu não tenho aquele... Aqui vai ser 0, né? Porque aí zerou, né? Esse é meu custo menor. Mas por que que não bate ali? Entendeu? Que não bate, né? Ai. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui. Beleza. Ele tá jogando pra lá o Emílio, né? Não, pera, vamos ver por partes. Continua fazendo esse menos 1.500 e menos 5.800. Cara, eu queria tanto saber de onde tá vindo isso. Produto 2 menos produto 1 é aqui 0, tá? Tudo isso aqui é aqui 0, agora 0. Produto 2, produto 3, produto 1, menos 3.600. Produção mês 1 tem que ser maior ou igual a 5.000, beleza. Produto mês 2, produção mês 1. Ok, beleza. Beleza. Eu não sei o que ele tá... O que ele não tá levando em consideração aqui. Beleza. Menos 500, menos demanda. O EI é 300, beleza. Tá respeitado.
beleza. Ó, eu fiz algumas modificações aqui, perdi mais um tempinho e tal. E assim, mudei a função objetiva, você pode vir aqui comentar. Se eu tirar isso, dá na mesma também. Quando eu rodo isso, tipo, dá na mesma, entendeu? Isso. Eu não sei o que tá acontecendo. Não, na real muda, né? Aqui custa 0, mas assim, o custo total deu tanto. Se eu tirar isso daqui, por exemplo, ele minimiza, mas é aquele exemplo que a gente já deu, né? Então assim, ó, eu não consigo mais sair disso não, cara. Por mais que eu tente, não vai, não sei se... Não sei o que precisa aqui, entendeu? É triste. Bom, eu deixei aqui essa continha aqui, dizendo que ele vai, em algum momento, ter uma variável que vai decidir que vai ter que ser maior que 0. E eu escolhi a x5. Tá? Em tese, né? A gente teria que ter aqui... A gente pode fazer o seguinte, ó, a última coisa que eu vou fazer, tá? Mais, tá bom? E aqui eu vou colocar... Vamos ver se dá alguma diferença. Eu acho que não vai dar não, tá bom? x4, aqui x2, aqui x3 menos x2, aqui x4 menos x3 e aqui x5 menos x4, tá? Tudo que a gente fez foi adicionar aí os coeficientes. A gente adotou que todos são maiores que 0. Reduzir a produção é burrice. E aí a gente vai tentar rodar mais uma última vez. Vamos ver o que acontece. Dá nada, entendeu? Ele dá o mesmo resultado. Tá? Então, praticamente, escrever aquilo lá que eu escrevi ou isso dá na mesma, tá? Para o processo de decisão dele, tá bom? E dá na mesma escrever isso aqui, tá? Eu não sei, cara. Eu arrumei umas coisinhas e tal. Eu posso até tentar testar algumas outras coisinhas aqui. Que diz o seguinte, ó. Vamos só testar isso daqui, maior que 0. Aí vamos testar só o x3, maior que 0. Mais. Tirar os parênteses, né? E aqui tem que ser menos, né? Menos. Vamos deixar pro x4. Tirar tudo isso aqui. Menos. Maior que 0. E aqui o x5. Que é o último, né? Menos. Parênteses maior que 0. Vou rodar isso e ver se a gente chega em resultados diferentes ou se é redundante. Opa, a gente chegou em resultados diferentes agora. Que beleza, hein? Parece bom. Parece bom. Ah, tá. Não respeita, né? Não respeita o bound, né? Quando você faz isso, quando você tira essas condições, ó. Olha quanto dá o estoque final, cara. Não, isso aqui tá errado, tá? Por quê? Porque quando você faz isso daqui, você simplesmente está dando um valor muito alto para x2, entendeu? E aí, quando você faz essas restrições,
Você tá dizendo que, por exemplo, o x2 tem que ser maior que esse valor sozinho, né? E aí você vai ter um número que o x3 tem que ser maior que esse valor sozinho. Isso é erro, tá? Então isso aqui não vale, tá bom? Isso aqui tá certo. Então isso aqui tá certo. Ó, eu não vou nem fazer de estoque máximo, tá? Porque assim, nem tem como, tá? Se o teu limite de estoque é 7.500, né? 3.500, cara, nem tem como, entendeu? Nunca a tua produção vai ser, tipo, isso é sempre, esse é o único que poderia enroscar, entendeu? Tipo, mas você vai entregar, então se você pode sempre, a conta é a seguinte, ó, 7.800 menos 5.300, ó, você sempre vai ter um máximo no estoque desse cara aqui individualmente. Depois os números começam a aumentar. Então, o estoque, para todas as combinações que você teste aqui, ótimas, ele nunca vai ser maior do que 3.500, tá? Então, essa variável aqui, ela é nula. Bom, deixa eu ver um negócio. Ah, que interessante, quando eu falo para maximizar aquela função, maximizar o custo, ele me dá isso aqui, ó, atendendo as demandas. É muito estranho. Muito estranho porque assim, o valor objetivo teria que ser. O valor objetivo teria que ser esse cara aqui, ó, tá vendo? E. E aí ele não tá respeitando o meu aumento, né? Então quando eu faço isso, ó, aí eu teria que ter. Ele não respeita o meu aumento, né? Ou respeita? Ah, respeita sim. Tá multiplicando por 1.000 aqui. Aqui, quando a gente olha, né, ó, o printa, né? Ele mostra pra gente aqui, né? Quer ver? Não tem. A gente tem que colocar um print aqui, né? Print o modelo, né? Print o modelo pra gente dar uma olhada nele, pra gente entender o que tá acontecendo, né? Então, beleza, aqui tá certo, vamos ver. Produtores, mark 0, mark 0, mark 0, tudo respeitado. Aqui tudo bem, tem que ser maior que a demanda. Produção do mês 1 tem que ser pelo menos maior que 1.500. Produção do mês 2 tem que ser o quê? Ah, isso aqui tá tudo respeitadinho. Tá bonitinho. Opa! Esse aqui tá errado. Pera aí. Isso aqui tá errado. Você demanda 1, 2, 3. Faltou 4 aqui, né? E Zezé. Faltou 4 aqui. Vamos lá. 4. Aí vai mudar também o minimize. Interessante, ó. Olha lá que legal. Esse é o custo máximo, né? Mas, pô, o que está respeitado, está respeitado. Ele acha uma solução ótima, só que ó, 2.203.900 não é 2.000, não é a mesma, né? Isso não tô entendendo porque essa expressão não é a mesma. Se é o valor que eu tô voltando é daqui, né? Não é o mesmo. Será que ele faz um arredondamento maluco? Tá vendo? Tô mandando ele trazer esse daqui, ó. Enfim. Esse é o valor maximizado, né? E aí, aqui essa restrição ela tá valendo, né? Agora sim. Tem que ser maior que isso mesmo. Então o minimizer vai mudar, né?
Nossa, é 10 horas, não tomei remédio, não comi, caralho. Aí, ó, não mudou. Mas é menor do que aquele. 146.300. Cara, eu não sei de onde ele acha isso, tá? Não sei de onde ele acha isso. Porque agora, bom, agora todo custo é zero, né? Então é só o custo de armazenagem. Mas, porra, eu fiz essa conta. Entendeu? Eu fiz essa conta. Ah, que eu fiz alguma cagada aqui. Não, é 800 o 100. Ah, não tem custo de armazenagem aqui agora, né? Aí não rola, né? Caralho. Eu tô olhando no arquivo certo. Eu fiz de errado aqui. Ah, Eita. Aqui tá errado, né? Aqui, ó. Agora vamos fazer desse jeitinho, só pra ver, né? Quebra aqui. Joga pra cá. Dentro. Demais. Vamos ver. Aí é a mesma coisa, né? Aí é um custo bom. 560 mil. Não é o que eu ganho na função objetiva aqui, né? Isso aí não tá cheirando bem, né? É um outro número. Não sei, tá? Não sei por que isso tá acontecendo, não. Enfim. Não tenho a menor ideia. E quando eu faço isso, quando eu resolvo essa equação aqui, não dá, né? Bom, aqui você consegue ver que tudo isso vai ser zero, né? Tudo isso é zero, tudo isso é zero, tudo isso é zero. Então você só vai estar, de fato, maximizando os custos de estoque, né? Então, de novo, a gente vai, vamos fazer a última vez aqui e a gente encerra. Foi mal. Então, ó. Vou produzir no primeiro mês 7.320. Mais o que? Os 300 que eu tenho no estoque. E vou tirar aí os 5.300. 2.000. Qual que é o range? Ah, não, tá certo. Isso aqui é a mesma coisa que aqui eu tenho. Não, aqui eu tenho 3, né? Ele tá tirando alguma coisa, né? Esse é o problema, né? Isso aqui, ó. Da onde que vem isso aqui? Da onde que vem isso aqui? Ó, tem que entender. Tem que entender. Bom, é isso, Gá. Acho que aqui até onde eu consigo ir. Eu vou te mandar esse arquivo aqui. Vou renomear ele para... sim, eu vou renomear isso para Gabi, até onde deu. Onde deu. Pronto. E aí vou te mandar. Abraço, tchau.